primeiro Shavuot, a primeira vez que Israel esteve 50 dias depois da Páscoa diante do Senhor, eles estiveram no Sinai. Depois eles foram para Canaã e todos os anos eles celebravam essa festa. Até o dia em que Jesus veio e foi oferecido como sacrifício. E depois daquela Páscoa em que Jesus se entregou, o próximo Shavuot, porque essa festa é celebrada 50 dias depois da Páscoa, aconteceu que os discípulos de Jesus, saudosos, haviam se despedido dele, haviam visto ele subir aos céus e receberam uma advertência dele, ou uma exortação: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. E ali, 10 dias se passaram. Pedro, Tiago, João, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as outras Marias, diz a Bíblia, e vários outros discípulos, aos quais os nomes não são citados, eles permaneceram em Jerusalém. Jerusalém é a cidade que é edificada sobre um monte. E o templo do Senhor em Jerusalém é chamado também de Monte Sião. E quando eles estavam, ao cumprir-se os dias da festa, reunidos, de repente, um som foi ouvido por eles, um som como de um vento impetuoso. E naquele ambiente onde eles estavam, no Monte Sião, no templo, nos alpendres do templo, nos lugares onde se reuniam para oração, foram vistas chamas de fogo em suas cabeças. E o poder do Espírito Santo envolveu-os. Lucas descreve aquele momento como: e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles já conheciam a unção do Espírito Santo. Eles já tinham estado sendo instrumentos do Espírito Santo. Eles foram usados para curas, eles foram usados para expulsar demônios, quando Jesus os enviou. Eles já tinham visto em Jesus a plenitude do Espírito, mas eles não tinham vivido ainda a plenitude do Espírito. E aquele momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, esse foi o selo pentecostal, de que a igreja é de Cristo e está guardada para uma grande redenção. Amém? No primeiro vez que a festa de Pentecostes se realizou, eles estavam ao pé do Monte Sinai. Era a nação de Israel. E ali eles selaram uma aliança com o Senhor, de que seriam o seu povo. Ali eles viram a montanha tremer. Ali eles viram fogo, fumaça, relâmpagos, som de trombetas, que eles ficaram tremendo de medo. Ali eles ouviram a voz de Deus, e o Deus invisível se tornou manifesto. Ninguém viu a Deus, mas viu o que Deus pode fazer. E a Bíblia diz que quando Deus falava as palavras da aliança: não assassinarás, não adulterarás, não cobiçarás, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe. Quando Deus falava as palavras do pacto, o povo tremeu, temeu, e chamou Moisés e disse: fale você com Deus e diga para a gente o que Deus quer, porque ouvi-lo, nós estamos com medo, vamos morrer. Todo mundo aqui vai ter um infarto. Não suportaram.
mas viram quão grande era o Senhor. Aleluia. Quando eles estavam no Monte Sião, no Monte Sinai, Deus se manifestou assim e selou a aliança com eles. Agora a igreja está no Monte Sião, e o Espírito desce, e o som vem do céu, e eles são cheios do Espírito. No Monte Sinai eles receberam as tábuas da lei, não as tábuas naquele momento, mas a lei que seria depois entregue em tábuas. No Monte Sião, eles recebem, a igreja recebe o Espírito. Não mais tábuas com leis de pedra, mas agora a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus em cada coração. Aleluia. É algo novo que Deus inicia. Quando Deus faz algo novo, não quer dizer que o velho era ruim. Está apenas, muitas vezes, demonstrando que é um tempo, uma nova maturidade, num processo de redenção de Deus. Deus não estava dizendo que a Torá que ele entregou lá no deserto, no Monte Sinai, era ruim. Não. Mas tinha que vir agora a lei do Espírito de vida, que era o Espírito Santo, conduzindo, dizendo no seu coração: eu não preciso dizer, não vista isso, não faça aquilo, não coma aquilo. Eu não preciso mais dizer isso à igreja. Mas o Espírito vai lhe dizendo: não use essa roupa, se comporte desse jeito, olha, cuidado com o que você come. É um nível de relacionamento em que a vontade de Deus vai sendo escrita no novo coração que Ele nos deu. Amém? Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso meditar nelas, mas o Espírito do Senhor está conosco. Não só o livro, é o Espírito do Senhor nos guiando. Amém? Hebreus no capítulo 12. O escritor vai fazer exatamente esta comparação e nos advertir, irmãos, porque esse tempo descrito é o dia de Pentecostes, o primeiro que aconteceu na história de Israel, quando saíram do Egito, e o primeiro da igreja, depois que Cristo ressuscitou. A partir do versículo 18. Vocês não chegaram ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras que os que a ouviram rogaram que não se lhes pronunciassem mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocasse no monte, seria apedrejado. Aquelas cenas foram terríveis, e até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Essa foi Pentecostes, quando eles saíram do Egito. O primeiro festa, o primeiro dia de Shavuot. Eles se encontraram com Deus diante do Monte Sinai, e o Monte Sinai fumegou. Se houve trevas na terra, mas o monte virou uma grande chama. Houve nuvens, houve trovões, tantas coisas terríveis ao mesmo tempo, que até Moisés ficou trêmulo de ver a grandeza de Deus. Mas, diga, nós não chegamos ao Monte Sinai. A nossa experiência não foi o Monte Sinai. Não foi a lei escrita nas tábuas de pedra. A nossa experiência não foi aquela revelação do Deus com sinais e prodígios naquele monte. Mas nós tivemos uma revelação. A igreja chegou no outro nível. Tende chegado ao Monte Sião.
O Monte Sião foi aquele momento inicial em que os apóstolos estão reunidos em Jerusalém. E o Espírito desce sobre eles. O selo, a confirmação e o poder. O poder não seria mais exterior, na natureza, movendo a natureza. Agora, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, aquele que crê pode receber o poder dentro dele. Israel viu o poder de Deus e se apavorou. A igreja recebeu o poder de Deus, porque Israel estava aliançada com Deus, baseado no sangue de animais, que na verdade não pode tirar culpa, era apenas uma preparação. Mas a igreja está aliançada com Deus com base no sangue do Filho unigênito de Deus, que realmente tirou o nosso pecado, realmente nos levou a uma relação mais perto de Deus. O véu que impedia Israel de ver a presença de Deus foi rasgado no dia da sua morte de Cristo. Agora eles estão tendo uma experiência com a presença do Deus. Por 33 anos, os discípulos, os que amaram a Jesus, conviveram com Deus homem. Eles conheceram a Deus através de Jesus. Mas eles não viram sinal no céu. Agora em Pentecostes, eles vão conhecer o Deus neles. O Espírito Santo encheu o ambiente e encheu cada vida. E por estarem cheios do Espírito Santo, eles passaram a ter unções sobrenaturais, força, conhecimento, sabedoria, intrepidez, fortalecimento, entendimento superiores ao que eles tinham antes. Porque o Espírito Santo traz potenciais de Deus para a vida daquele que crê. Por isso o texto diz: vocês chegaram ao Monte Sião. O seu Pentecostes, a sua aliança foi no Monte Sião, não no Monte Sinai. O Monte Sião representa Jerusalém celestial. Tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Amém? Não as coisas da terra. A nossa aliança é baseada na eternidade, é com as coisas e os valores eternos. O Deus que na primeira aliança se mostrava aos homens quando os campos deles davam frutos, quando eles tinham prosperidade material. Agora, na nova aliança, os frutos que Deus nos chama a trazer, os cestos na sua presença, são os frutos espirituais. Mais do que laranja, banana, maçã, mais do que o dinheiro, Deus quer nos ver em amor, em bondade, em fé, em longanimidade. É o fruto do Espírito. Nós chegamos a uma Jerusalém celestial. O nosso encontro que sela a nossa comunhão com Deus, que prenuncia a nossa união com Cristo, nos levou a Jerusalém celestial. É para lá que nós estamos indo. Israel se encontra com Deus no Sinai e está indo para Canaã, para Jerusalém terrena. Nós nos encontramos com Deus em Sião, em Cristo. E estamos indo para Jerusalém celestial. Amém? Nós não estamos aqui lutando por um pedaço de terra, da terra. Amém? Eles viveram essa dimensão. Para chegarmos a essa nova dimensão que nós vivemos hoje, nós não estamos caminhando por um pedaço de terra.
como eles lutam até hoje, né? Para se manter naquela terra de Israel. Mas nós estamos caminhando para uma terra que não é terra que mana leite e mel. Nós estamos caminhando para uma terra eternidade. Uma terra onde não haverá injustiça, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima, onde não haverá necessidades. Aleluia! Porque será o reino de Deus com toda a sua justiça. E o mal será extinto. Tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos. É esse lugar para onde nós estamos indo, aos cenários maravilhosos do Apocalipse, onde miríades de anjos cantam e louvam ao Senhor. É para esse cenário que nós estamos indo, amém? Embora eles já participem conosco, eles já louvem no nosso meio, nós estamos caminhando para essa Jerusalém celestial, aleluia. Nós chegamos à igreja dos primogênitos, diga aleluia. Nós falamos, eu penso que foi domingo passado, sobre Cristo ser o primogênito entre muitos irmãos. Naturalmente, cada família tem um primogênito, só um que é o primeiro, que vai ser o herdeiro da porção dobrada, que deve continuar com o legado do pai. Não é assim em toda a família? Menos na de Deus. Na de Deus, ele está dizendo que a primogenitura vai ser liberada sobre todos. A igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Aleluia! A honra, o legado da primogenitura. Por isso que Paulo diz, Cristo nos fez co-herdeiros com ele. Cristo poderia se sentar numa cadeira de honra e nós na cadeira de baixo, mas ele se senta junto conosco. E como ele é primogênito entre muitos irmãos, ele estende o legado da primogenitura. E ele chama a sua igreja, a igreja dos co-herdeiros. Herdamos com ele, não menos do que ele. Isso é extraordinário e é terrível, que nem dá para a gente dimensionar. Tudo é de Cristo e ele está nos levando consigo. Assentados com Cristo nas regiões celestiais, com ele. Qual é o assento de Cristo? De rei, de senhor, de primeiro, de alfa, de ômega. E onde você está? No estrado, debaixo dos pés dele? Não, você está assentado com Cristo. Diga, abre os meus olhos, Senhor. Eu preciso compreender isso. Que eu fui colocado na igreja dos primogênitos, inscritos aonde? Qual é a lista onde você quer ter seu nome inscrito, irmãos? Há tantas listas na terra que a gente gostaria de ver o nosso nome, né? Passei, ganhei, vou ser restituído, meu pagamento. Quantas listas na terra? Mas ele está dizendo que já há uma lista dos primogênitos no céu. Você pode dizer, eu estou nessa lista. Eu estou inscrito na lista dos primogênitos no céu. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos compreender, Senhor, a grandeza desse status, dessa realidade, dessa posição. Talvez aqui a gente não passe nem no ENAD, nem no ENEM, nem numa lista de ganhar presente, mas por causa de Cristo,
fomos inscritos na lista dos primogênitos dos céus, aleluia, dos que vão herdar com Cristo. O Senhor nos faz compreender, é grande esse mistério. É grande esse mistério. E quanto nós nos vemos tão pequenos, tão limitados, o Espírito Santo está expandindo no nosso espírito as possibilidades. Mas você só se vê você mesmo, sozinho, aflito, afligido. Você chegou no Monte Sião e o Espírito do Senhor veio habitar com você. Você chegou nesse ambiente de glória. Você está inscrito na lista dos primogênitos dos céus, a igreja dos primogênitos. Aleluia, é muito mais do que estar inscrito no hall de membros de uma congregação local. É estar inscrito diante de Deus. Ou seja, como há um hino que se cantava, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Com a imagem de que haverá um momento em que os nomes daquela lista serão declarados. E você saber que o seu nome vai ser chamado. Vera Lúcia Tenório. Quando se fizer chamada, lá estarei. Chegamos à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus. Diga, chegamos a Deus. Pentecostes nos levou a Deus. O juiz, diga, o juiz de toda a humanidade. Aos espíritos dos justos agora aperfeiçoados. Já tem os que chegaram primeiro e nós vamos reunir com eles. Chegamos a Jesus. Pentecostes nos une a Cristo. Ele é o selo. O Espírito Santo é esse selo que diz a Cristo que Ele tem um compromisso aqui conosco. Que estamos na expectativa de que o noivo venha buscar a noiva e que somos essa noiva. Amém? Esse presente que veio dos céus não pode ser negligenciado, porque a penhora está aqui. Tem que vir buscar, tem que vir nos buscar, porque nós estamos segurando. O Espírito Santo está conosco, Ele está nos segurando na verdade. Chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Diga aleluia. Moisés foi mediador da antiga aliança. Os anjos estiveram ali servindo Moisés, entregando a Moisés as palavras de Deus. Estavam na primeira aliança. Mas Jesus trouxe um sacrifício perfeito, que foi Ele mesmo. Ele sendo a própria casa de Deus, Ele é superior a Moisés. E Ele fez a aspersão do seu próprio sangue em nosso lugar. Por isso, chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Por causa dele, entramos nesses benefícios, desse comprometimento do Altíssimo conosco, mas também a realidade do nosso compromisso com Ele. Não é uma ficção, não é uma religião, não é uma doutrina, é uma aliança com um reino eterno. Um acordo, um compromisso que não pode ser quebrado. Chegamos ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. O sangue de Cristo que foi derramado por nós. Amém? É esse o nosso endereço. Não somos do Monte Sinai, da aliança do Sinai. Nós somos da nova aliança, a aliança em Sião, a Jerusalém celestial,
a Deus como juiz de toda a humanidade, a Jesus como mediador. Então ele continua dizendo: cuidado. O escritor dos Hebreus não é fácil. Depois de levantar-nos dessa forma, depois nos reforçar-nos, aí ele diz: agora cuidado. Cuidado. Não rejeite aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram aquele que os advertia sobre a terra, no Monte Sião, no Monte Sinai, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Quem admoestava Israel lá no Sinai estava no Monte Fumegante. Quem admoestava a igreja lá em Sião foi o som que veio do céu, o próprio Espírito Santo. Cuidado. Aqueles que rejeitaram Moisés como instrumento de Deus, como mediador. Se não foi fácil, como será quem rejeitar a Jesus como mediador da nova aliança? É isso que ele está dizendo. Acorde! Essa segunda aliança, a nova aliança, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, é muito melhor. Mas ela também coloca sobre nós mais responsabilidades. Porque o privilégio é tão grande que nós não deveríamos desperdiçar. Não há justificativas do povo do deserto. Nós temos o Espírito Santo conosco. Nós temos um mediador que nos conhece, que nos compreende, que se entregou por nós. Pois, se não escaparam, os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. O Espírito Santo está nos admoestando, irmãos, está nos ensinando, está nos atraindo para a palavra, está nos chamando para Cristo, e nós ficamos dizendo: foi uma coisa, eu acho que foi, eu acho. Colocamos o Espírito Santo muitas vezes como aquilo disse assim para mim, eu acho que eu senti. Irmãos, nós temos aquele que veio do céu para nos admoestar. Jesus disse: Ele ficará com vocês e lhes guiará a toda a verdade. Não é uma coisa, é o Espírito Santo nos guiando, nos orientando. Se está nos levando para Deus, é o Espírito Santo, porque o espírito do mundo não vai nos levar para Cristo. Nos advertindo, nos alertando: não faça, não vá. Fuja disso. Nos acordando de madrugada, nos despertando para ler as Escrituras. E a gente pega a Bíblia, mas pega o celular também, aí já se distrai com o celular e já não lê mais nada. Nós temos um que veio do céu, está conosco. Israel tinha Moisés exortando, nós temos o Espírito Santo. Ali em Shavuot, Deus deu a Israel Moisés. Disse: sobe Moisés, porque o povo não queria ouvir Deus. A partir dali é Moisés quem vai dizer ao povo o que Deus disse. E o povo ouvia o que Moisés dizia e desobedecia. Mas nós recebemos o Espírito Santo. E ele não veio assombrosamente para nos assustar. Ele veio suavemente, vem enchendo as nossas vidas. E para quê? Só para a gente sentir arrepio? Só para a gente se alegrar e saltar? Só para a gente ter dons espirituais? Não, tudo isso acontece. Mas ele veio, Jesus disse, para nos ensinar a verdade, para nos lembrar as palavras de Cristo, para nos guiar à vontade de Deus. Ele é aquele que do céu nos adverte.
E nós temos que entender que a vida espiritual tem essa realidade. Uma voz interior que não é a minha, que me dirige, que me corrige, que me desperta. É o Espírito Santo de Deus. Ali era Pentecostes, a cidade estava cheia de gente querendo celebrar os frutos da terra. E Deus disse: derramarei sobre vós o meu Espírito. E agora a colheita que Deus espera são os frutos do Espírito. A festa pentecostal é o Espírito Santo me orientando, me direcionando, me despertando. E eu cada dia me enchendo mais do Espírito Santo, como quem se enche de um líquido saboroso que permeia todo o nosso ser. Até que isso flui e do meu interior fluem águas vivas que podem tirar a sede, que podem curar outras pessoas. Amém? Porque o Espírito Santo vem para fundar em nós, para abrir em nós uma corrente, uma correnteza, um fluir, não um poço e dá trabalho para buscar água, mas um fluir de alegria, de revelação, de entendimento. E se a minha vida está estagnada, como parece que eu não vejo nada novo de Deus, não vejo nada interessante, leio as Escrituras, não entendo nada, canto as músicas e não sinto nada. Nós somos o tempo todo bombardeados com essa necessidade de sentir, sentir, sentir. O Espírito Santo é presente e nos faz sentir. E nos faz sentir. Embora algumas vezes Ele nos deixe caminhar sem sentimentos, para que a gente seja provado na fé. Mas Ele nos faz sentir. E é preciso ter essa vida, esse fluir, desejar, buscar, pedir. Moisés disse: Senhor, sem a tua presença eu não me movo. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Mas a igreja vai-se embora e deixa o Espírito Santo. Eles estavam no Sinai, irmãos, nós estamos em Sião. Nós precisamos segurar o Senhor e dizer: sem a direção do Espírito Santo eu não me movo, eu não decido, eu não me porto desse lugar. Eu preciso, Espírito Santo, do teu fogo, do teu ardor, da tua força. Como é que eu vou vencer esse mundo? Como é que eu vou prevalecer no meu ambiente inóspito desse mundo, do trabalho, das dificuldades, da escola, sem o Espírito Santo? Ou com ele mirrado na minha vida? Ele está lá como um selo, mas não fala porque eu não escuto. E o que ele disser eu não vou fazer. Ele é uma pessoa. Se você não dá ouvidos ao Espírito Santo, ele não vai falar. Nós chegamos a essa realidade que do céu nós somos advertidos. Nós chegamos, a presença do Espírito Santo está conosco. E do céu ele tem bradado para as nossas vidas, Deus falando conosco. E nós não podemos simplesmente viver como se isso não tivesse acontecendo. Eu só escuto a Deus se um pastor falar para mim. Isso, irmãos. Um pastor, um apóstolo, um profeta é um plus de Deus para nos edificar. Mas você também tem a orientação. Até porque se o pastor, o apóstolo, o profeta não estiver falando de Deus, o Espírito Santo acende dentro de você o alerta. Não veio de Deus essa palavra. E ele continua: aquele cuja voz outrora abalou a terra, lá no Sinai, quando a voz de Deus falou, que tremeu tudo e que o povo ficou aterrorizado. Ele abalou tudo para começar algo novo e extraordinário. Uma nação se formando num dia. Uma multidão de escravos se tornando uma nação, avançando para estabelecer um governo de Deus.
que traria redenção a todos os homens. Aquele cuja voz abalou a terra, agora promete de novo: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Aleluia! Essa é a extravagância da nova aliança. É a terra e o céu se abalando, para que o propósito de Deus venha à luz, se realize. Deus está abalando não mais só a terra, agora é a terra e o céu. Abalarei. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas. Isto é, coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e deste modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! No livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 21, é onde essa expressão é declarada. Dizei a Zorobabel, Ageu capítulo 2, é um livro dificilzinho de achar, são só 2 folhas, 2 capítulos. Escute, irmão, a profecia para o profeta, que estava envolvido com a reconstrução do templo do Senhor. Dizei a Zorobabel, o governador de Judá: eis que farei tremer os céus e toda a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, tombarei os carros de guerra com os seus condutores, os cavalos dos seus cavaleiros. Todos cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu tornarei Zorobabel governador do meu povo, afirma o Senhor. Agora, o escritor aos Hebreus diz: Deus está dizendo isso de novo. O que Deus quis dizer com essa profecia naqueles dias? Que todos os impedimentos ao propósito de restauração da casa do Senhor seriam destruídos pelo próprio Senhor. Ele abalaria os tronos, os governos, tudo que estava impedindo a restauração do que Deus determinou que deveria acontecer. Porque quando se completaram os dias da profecia que o povo deveria voltar para reconstruir, sair da Babilônia, reconstruir Jerusalém, houve muitos impedimentos de povos que não queriam permitir, de povos invejosos, de povos que atrapalharam. E Deus dá a promessa: não tenha medo, Zorobabel. Eu vou abalar o céu, eu vou abalar a terra, eu mesmo vou lutar contra essas nações, eu vou derrubar os tronos dos homens. Carros e cavalos era a força daqueles dias, mas o que eu falei vai se cumprir. Aleluia! Agora Deus nos diz novamente essa palavra em Hebreus: abalarei os céus e a terra. E o que Deus está dizendo com isso é que os impedimentos aos seus propósitos, Ele mesmo se levantará para os destruir. Remover, abalar para remover. Nem sempre o que precisa ser removido é coisa ruim. Às vezes é coisa boa, mas que não está mais na hora daquela coisa. A primeira aliança ela é boa, mas não era mais hora da primeira aliança. Tinha que vir a segunda aliança. A primeira aliança baseada no sangue de animais, mas agora era a nova aliança baseada no sangue do Cordeiro. Abalarei céus e terra. Foi a esse lugar que nós chegamos. Há um Deus que está disposto a remover o que precisa ser removido do nosso caminho, da nossa vida, das nossas estruturas,
naturais para que o seu propósito se cumpra. Qual é o propósito de Deus? Uma família, com muitos irmãos e Cristo primeiro entre todos. Uma igreja que se una ao Messias, numa aliança, num compromisso de maturidade. Uma adoção, para onde nós somos levados para viver na dignidade de uma família real. Para que tudo isso ocorra, o que precisa ser abalado ainda? Está chegando o momento em que Deus vai abalar todas as nações da terra, para que o reino do Senhor e do seu Cristo se estabeleça. Mas Ele já começou a abalar muitas coisas. Eu sei que tem muita gente procurando quem é o anticristo, quem vai ser a besta, quem vai ser isso, quem vai fazer aquilo. Procure isso não, irmão. Vão se revelar. É hora de entendermos o que o Senhor quer abalar na nossa vida, para que a nossa vida esteja diante do trono. Quantas coisas você sabe já que precisam ser removidas? Porque Ele fala, eu vou abalar para remover. Abalarei tronos, reinos e nações. E colocarei Zorobabel como governante. Zorobabel é o modelo do Cristo, aquele que virá para governar com justiça. Mas até chegar lá, esse dia do reino do Senhor e do seu Cristo, nós, a igreja, somos o reduto onde Cristo está se manifestando, se revelando através do seu Espírito. E nós não podemos ficar dando ouvidos de mercador, ouvido que não liga para o que está ouvindo. Tanta coisa no mercado gritando que você, dentro de um mercado, você não tem que ouvir nada. Não preste atenção a nada. Ele está dizendo, cuidado, preste atenção, o que o céu está falando. Porque estamos tão preocupados com o preço da carne, o preço do frango, o preço do... Porque estamos tão preocupados com que a roupa que precisamos comprar, com o iPhone novo, o celular novo, e não estamos prestando atenção ao que Deus está dizendo dos céus. Vou abalar. Vai abalar as nações, vai abalar os reinos, vai destituir tudo, vai estabelecer o Cristo. Mas agora, Ele está falando com a igreja. Chegamos ao Sinai, ou melhor, digo, ao Sião. Um tempo de encontro com Cristo. Um tempo em que o Espírito Santo está conosco. Vamos deixar Ele remover o que precisa ser removido nas nossas vidas. Para que sejamos esse exemplo, esse modelo. Porque primeiro Ele faz na igreja. A disciplina do Senhor começa por onde? Primeiro pela sua casa. Primeiro Ele vai abalar lá fora. Os seus troninhos aí. As suas vontades próprias. Os seus troninhos aí. Os cavalos e os cavaleiros que guerreiam contra a vontade de Deus no seu coração. É esses primeiro que Ele quer tratar.